Alô, alunos dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mas, antes de começar a aula de hoje, vou compartilhar aqui com vocês uma mensagem especial enviada pela professora Jussara. A professora Jussara, que faz parte do quadro de professores da rede educacional de Itabaianinha. Espero que todos vocês acompanhem, porque é muito importante. Veja só, fique ligadinho aí. Olá, turminha da Maria Francisca de Jesus. Espero que vocês estejam todos bem, saudades de todos. Estou passando aqui para falar para vocês que continuem assistindo às videoaulas, fazendo as atividades, não só da disciplina de Geografia e História, mas de todas as outras disciplinas. Com fé em Deus, tudo isso vai passar e logo logo nós vamos estar todos juntos. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve. Tchau, turminha! E aí, prestaram atenção no recadinho da professora Jussara? Isso mesmo, estamos de olho em vocês. Então, façam as atividades, prestem atenção no que a professora falou, porque é muito importante, né? O esforço e a dedicação, tudo será recompensado. Lembrem sempre disso. É uma lição de vida, tá bom? Tá compartilhando com vocês aqui a videoaula de hoje, né? Que é justamente o nosso slide. Que é continuação do assunto passado, que é as grandes navegações. Então, esse aqui é o nosso tema, as grandes navegações e o caminho marítimo para as Índias. Vocês vão colocar aí no capítulo 5, página de 100, né? Começa na página 100 e vai até a página 106. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. Segue meu e-mail para vocês enviarem, tirar dúvidas, questionamentos, enfim, né? Desde já, solte o seu comentário aqui abaixo, se gostou da aula, o seu nome, a escola onde você estuda, porque isso é muito importante. Até porque a gente está sabendo como é que vocês estão reagindo às videoaulas, não é verdade? Pura verdade. Vamos lá. Primeiro, pessoal, vocês já sabem o que é as grandes navegações, né? As grandes navegações foi um conjunto de expedições, de viagem, feito pelos europeus anteriormente a 1500, lá em torno de 1491, 1492, né? Eles viajaram por todo o mar, pelo Mar Atlântico, pelo Mar Pacífico, atrás de especiarias, como também atrás de pedras preciosas. Isso aí foi as grandes navegações. E as grandes navegações, elas foram estimuladas, sobretudo, pela Igreja Católica, como também por outros movimentos e por outras instituições que existiam na Europa. Professor, por que a Igreja Católica estimulou as grandes navegações? Porque a Igreja Católica estava perdendo, na verdade, peço desculpa, estava perdendo poder na Europa. Se estava perdendo poder na Europa, ela precisava ampliar, sobretudo, seus territórios. E já como a Europa estava em um processo de conflito entre o protestantismo e o catolicismo, a Igreja Católica, a instituição católica, passou a estimular e a incentivar as grandes navegações a fim de conseguir novos territórios. Então, por isso, pessoal, a ideia de novo mundo e velho mundo. Novo mundo refere-se à América, né, recém-conquistada, né, um espaço onde foi colocado em prática os projetos de interesse dos europeus. E o velho mundo, que significa Europa. Toda vez que vocês ouvirem esse termo, o velho mundo, vocês já sabem que está se referindo à Europa. Quando se falar o novo mundo, vocês podem parar para observar muito bem a novela que passa da 6, né? O Novo Mundo. Veja que ali conta a história do Brasil de forma fictícia e por mais que tenha um viés ali, às vezes verídico, mas às vezes não, né? Às vezes apenas uma ficção, mas que é o Novo Mundo, né? Que foi o processo de conquista do Brasil. Então, Novo Mundo, América,
e Velho Mundo, Europa. Beleza? Mas aí o que é Índias, professor? Na página 100 de vocês, bem lá no cantinho, numa caixinha que tem rosinha, tá bem assim. As Índias, na época das grandes navegações, os europeus chamavam de Índias diferentes regiões, principalmente do continente asiático, como a China, o Japão e a Índia. Como assim, professor? Significa que todas as regiões fora da Europa, os europeus, os portugueses e espanhóis, chamavam de Índia. Eles chegaram na África do Sul. Eles acreditaram que tinham chegado na Índia. Então, a África do Sul recebeu o nome de Índia. Chegaram na América. Eles acreditaram que tinham chegado na Índia. Então, mas era América. Eles chegaram em outros territórios, mas qualquer território que era fora da Europa, eles chamavam de Índias. Vejamos aqui. Região da Europa, essa parte aqui de cima, região da Europa. E veja que todos esses traços, todas essas linhas que vocês estão vendo, nada mais é do que as expedições, as grandes navegações. Professor, e por que grandes navegações? Porque eles saíam em conjunto. Eram várias caravanas, eram várias embarcações que saíam em conjunto, né, ao mar adentro, a fim de conseguir determinadas questões que no território da Europa era valioso. Aí vocês podem estar perguntando, professor, mas eles tinham mapa? Não, mas eles conseguiam se localizar através de determinadas análises, por exemplo, da natureza. Normalmente, nos filmes que mostram, né, os piratas do Caribe, quando eles estão em alto mar e eles querem saber se estão no oeste, sul ou leste, né? Eles colocam o dedo na boca, né? Isso faz o gesto do dedo na boca e direciona ao vento para saber em qual região o vento está, não é isso? Aí o que é que ocorre? O que é que ocorre? É justamente isso, que no caso eles percorre toda a Europa, inclusive a região da Ásia e a região da América. Entenderam? Alguma dúvida até aí? Eles vão percorrer todas essas regiões. O Oceano Índico, o Oceano Atlântico. Eles não tinham um objetivo. Eu vou viajar hoje para a América. Eles não sabiam que a América existia. Eu vou viajar para a África do Sul. Eles não sabiam que a África do Sul existia. Então, eles apenas penetravam em mar adentro e o que achava que fosse terra, eles faziam um processo de mapeamento e, posteriormente, faziam ali suas expropriações, né? Retiravam daquela região conquistada pedras preciosas, né? Especiarias e enfim. Aí vamos lá. Vou trazer aqui 3 chegadas, né, dessas expedições das grandes navegações. A primeira, eu vou apresentar para vocês, é a chegada dos europeus na África do Sul. Vocês já sabem, na África do Sul, não, perdão, no sul da África. Vocês já sabem que os portugueses fizeram grandes esforços para encontrar um caminho marítimo para as Índias. Eles enviaram várias expedições que percorreram o litoral ocidental da África, entrando em contato com as populações locais e tomando conhecimento da geografia e das correntes marítimas. Isso possibilitou um aprimoramento dos mapas e abriu caminho para que novos marinheiros se aventurassem pelo Oceano Atlântico. Então, percebam que as várias expedições, né, de forma desordenada, possibilitou que criasse um caminho marítimo. Toda vez quando você vai para uma determinada cidade que você não conhece, né, você vai percorrendo o caminho. Quando você vai retornar, pelo fato de você não conhecer um outro caminho, você vai retornar por aquele mesmo caminho que você chegou. Então, essa é a lógica. Os espanhóis, quando chegaram na África, né, eles percorreram o caminho marítimo, então eles retornaram pelo mesmo caminho. Então, isso contribuiu para que eles construíssem um mapa daquele caminho que eles percorreram. Significa que outras pessoas, caso queiram vir para a África, vai ter aquele mapa, né, detalhado de como chegar na região da África, na região sul.
Aí vejamos aqui. O que eu quero que vocês percebam. Quem vai chegar na África primeiro, na região sul da África, é os portugueses. Como é que eu sei, professor? Olha aqui o símbolo da bandeira. Isso é muito importante. Analisar as caravelas. O símbolo da bandeira. Os portugueses vão chegar na África, na região da África, na região sul. Aí agora a chegada da América, né? A chegada da América. Os reis espanhóis, por sua vez, apoiaram a expedição que também tinha o objetivo de encontrar um caminho marítimo para as Índias. Que caminho para as Índias é esse? Isso mesmo, qualquer região que fosse fora da Europa. Comandada por Cristóvão Colombo. Essa expedição saiu do porto de Palos, na Espanha, em agosto de 1492. Colombo desembarcou no território que acreditou se tratar das Índias. Isso daí, pessoal, eu que estou dizendo, está na página 100. Eu só apenas vou problematizar para vocês. Significa que o primeiro europeu a chegar na América foi Cristóvão Colombo em 1492. Percebam, vai chegar na América. Em 1492, Cristóvão Colombo. Mas uma curiosidade que eu quero que vocês saibam. Havia a hipótese que Cristóvão Colombo ele construiu um projeto, né, de viagem, onde ele conseguiu apoio com diversos reis da Europa, porque essas viagens, pessoal, de embarcações e de caravelas, que eram grandes navios, precisavam de investimento. E Cristóvão Colombo, não. Cristóvão Colombo, ele não tinha o poder suficiente de criar grandes caravelas e adentrar mar dentro. Ele não tinha. Então, ele precisou do apoio do rei para investir, e a partir daí ele construiu um projeto. E esse projeto, ele prometia para o rei, olha, rei, se você investir no meu projeto para adentrar mar dentro, trarei para você as maiores riquezas da terra. E aí é quando Cristóvão Colombo ele se depara com a América. A América vai ser chamada de Novo Mundo, em 1492. Vejamos aqui. Aqui, quem é que chega? A Espanha. Lembrando, olha a diferença. Os portugueses vai chegar na onde primeiro? Na África. Os espanhóis, na onde? Na América. E aqui, para vocês, a chegada dos portugueses ao Brasil. Cristóvão Colombo vai chegar no Brasil em 1492. 8 anos depois, em 1500, quem é que vai chegar na região litorânea da Bahia, no Brasil? Quem é que vai chegar? Isso mesmo, Pedro Álvares Cabral. Ele vai chegar aqui, né, aproximadamente lá em torno do dia 22 de abril de 1500. Não é uma data exata, mas é uma aproximação. Ele vai pisar em solo brasileiro. Professor, Cristóvão Colombo não chegou necessariamente na região do Brasil? Não. O Cristóvão Colombo chegou ali na região do Chile, tá? Na região do México, mas ele não chegou necessariamente ao Brasil. Quem chegou ao Brasil foi Portugal. Olhe, observem. Portugal estava na África, né? Colonizando lá a África, extraindo suas riquezas. Espanha estava na América, na região ali do México, na região andina. Quando os portugueses passam a saber que a Espanha tinha encontrado um território riquíssimo, o que é que o Portugal faz? Deixa metade do seu exército tomando conta dos africanos e passa a navegar e se deparou com o Brasil. Aí uma curiosidade que eu quero que vocês saibam. O Brasil, na verdade, essa expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, o que é que vai ocorrer? Vai sair aproximadamente, né, da Europa 13 embarcações. O objetivo dessas embarcações era de chegar, sobretudo, na Índia. Na Índia mesmo, de fato, lá próximo da Ásia. Mas só que no meio dessas embarcações,
no meio, né, lá no trajeto, devido à questão do vento, acabou separando essas 13 embarcações. Algumas embarcações conseguiram chegar na Índia e outras embarcações se perderam. Essas embarcações que se perderam se depararam com o quê? Com o Brasil, no meio do mar. Se depararam posteriormente com o Brasil. Então, há uma hipótese, há uma ideia de que o Brasil, na verdade, ele foi encontrado não, porque não é o termo correto. Os europeus, os portugueses se depararam com o Brasil, não de forma proposital, mas por engano, porque o objetivo dos portugueses não era chegar necessariamente ao Brasil, porque eles nem sabiam que existia o Brasil. O objetivo dele era chegar nas Índias, na Ásia. Entenderam? Então, será que o Brasil foi encontrado de propósito ou será que o Brasil foi encontrado por acaso? E é a partir daí, a partir do dia 22 de abril de 1500, que o Brasil começa a entrar em um processo de desconstrução. É um processo de desconstrução. Quando os portugueses chegaram. Os portugueses, pessoal, eles não chegaram pelo Rio de Janeiro. Os portugueses não chegaram pelo São Paulo, não chegaram por Brasília, nem por Alagoas. Os portugueses chegaram pela região da Bahia, em um local chamado de Porto Seguro. Porto Seguro, na Bahia, foi a região dos os portugueses chegaram. E lá eles se depararam com quem? Com os nativos, né? Com os indígenas. E agora aqui eu lanço para vocês. O Brasil, ele não foi descoberto. Anote aí, por favor. O Brasil, ele não foi descoberto. O Brasil, ele foi conquistado pelos portugueses, conquistado através de lutas e conflito e resistência. Ok? Porque como é que você vai descobrir algo se um grupo de indivíduos, se um grupo de pessoas já estavam naquele local? Como é que você vai descobrir, por exemplo, eu descobri um território no fundo de minha casa. E aí, quando você vai olhar, já existiam pessoas nesse território. Isso é descoberta? Não. Isso aí é o quê? Conquista. Conquista, no caso dos portugueses, porque eles implementaram diversas questões. Eles passaram, repare, eles vieram, né, para o Brasil, se depararam com o Brasil, passaram 10 dias no Brasil, né? 10 dias no Brasil. Durante esses 10 dias, eles extraíram especiarias e pedras preciosas. Depois desses 10 dias, aproximadamente 10 dias, pessoal, eu estou falando assim data, mas não é especificamente 10 dias, entenderam? Há alguns estudos, alguns problematizam, né, como historiadores de renome, problematizam, mas como Boris Fausto e outros, mas não é especificamente, não é algo concreto. Então, eles passaram um certo período de tempo aqui no Brasil, né? Eles extraíram apenas as riquezas e deixaram, voltaram, né? Voltaram lá para Portugal, voltaram para a Europa. Depois de um certo tempo, a Espanha soube que Portugal estava explorando essa região do Brasil. Então, a Espanha passou a frequentar a região baiana. Portugal, para não perder esse território, o que é que Portugal faz? Volta para o Brasil novamente e fala, aqui eu vou gerar uma colônia de exploração. É quando ele vai criar o Tratado de Tordesilhas. Só pode adentrar no território brasileiro, só pode negociar com o Brasil, só pode pisar em solo brasileiro somente os portugueses. Tratado de Tordesilhas. Está aí no livro didático de vocês. E aqui, qual era o objetivo dos portugueses? Qual era o objetivo dos espanhóis? Pessoal, especiarias. Pimenta não é algo comum da Europa. Corante não é algo comum da Europa. Isso daqui são chamados de especiarias. São produtos pequenos que têm um grande valor. Isso aqui são caros, muito caro lá na Europa, mas só que não tem lá. Isso daqui é típico da onde? De qual região? Da África ou da América. Então, eles iam para esses locais, extraíam essas riquezas e vendiam na onde? Na Europa. E quem é que ganhava com isso? Era o país de onde saiu a pimenta? De onde saiu o corante? Não. Era os europeus. Outro elemento. Vocês sabem por que o nome é Brasil?
Brasil, você já sabe que é devido à questão do pau-brasil, mas o pau-brasil tem uma substância, né? Era extraído uma substância vermelha que servia para tinta, né? Para pintar tecidos. E essa tinta era extremamente cara. Entenderam? Então, e era comercializada lá na Europa. Por isso que teve o nome chamado de exploração do Brasil, porque o Brasil foi explorado. Retiraram, né, algumas riquezas do Brasil. Outra questão também, as pedras preciosas. Pedras preciosas, ouro, diamante, todas as pedras preciosas era algo típico daqui e conviviam com os nativos, porque eles não tinham noção de um determinado valor, porque a cultura era diferente. Então, acabou gerando um choque cultural entre cultura. As grandes navegações estimulou os investimentos, né? A descoberta não, mas a conquista de determinadas regiões fora da Europa, como a América, a África da região sul, como também o Brasil. Mas gerou consequências graves, sobretudo pela exploração das questões das riquezas desses determinados países. Ok, pessoal? E aqui a gente encerra nossa aula de hoje com a seguinte mensagem. O tempo tem uma forma maravilhosa de nos mostrar o que realmente importa. Caio Fernando de Abreu. Fica aí essa reflexão, claro. E o nosso abracinho hoje, né, para os alunos que comentem, pessoal. Comentem aqui abaixo se gostou da aula. Comentem da escola onde você estuda, também o seu nome, né? E a partir daí, eu vou estar aqui mencionando para vocês, dos alunos sétimos anos que comentaram os vídeos da semana passada. Nós temos da Escola Jaime, João Alves, Eric Rodrigues e Stephanie Lima. Da Escola Joaquim Silveira, Ana Clarice, da Escola Oséias. A Escola Oséias que está sempre participando, isso é muito bom, viu? Ícaro Almeida, um abraço. Isaac Nascimento, Kaique Ferreira, Ingrid Manuele e Alice Araújo. Ainda temos mais, viu? Temos da Escola Professora Cecília. Temos Lorena Lima, Emily Jamile e Miguel Carvalho. Da Escola José Pablo, nós temos como representante Emanuele Maria. E da Escola Francisco Moreira, temos Lucas Fortunato. Do mais, compartilhem e façam a atividade. A atividade está logo aqui abaixo. Não adianta assistir o vídeo, senão a fazer a atividade. O professor de História fica aqui. Fique em paz. Manda um abraço especial para a Escola Municipal Josefina Iris Limeira. Meu muito obrigado e até breve. Valeu, galerinha. Do mais é só. Não esqueça de fazer atividade, viu? Valeu, fiquem em paz.